você. Nós vamos orar agora. O pastor Truman Henry é pastor da Boca Glades Baptist Church em Boca Raton, no sul da Flórida. Temos uma amizade muito longa. Nos conhecemos há muitos anos. Eu e a Poliana consideramos o pastor Truman um pai para nós, um mentor espiritual. E temos sido parceiros. E no ano passado ele esteve conosco, nos abençoou muito novamente esse ano, só que este ano diferente. Já falou de manhã, vai falar agora sobre batalha espiritual. E quem esteve de manhã aqui, levante a mão. Foi bênção ou não foi, meus irmãos? Uma grande bênção. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu queria que você levantasse sua mão na direção dele e do Robério. O Robério vai ser o intérprete. Ele trouxe alguns livros, meus irmãos. Eu vou falar sobre os livros depois da mensagem. Eu tenho certeza que você vai querer, porque é o aprofundamento que você vai ouvir aqui. E Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que batalhas serão vencidas nesta noite, no coração, em nome de Jesus. Ó Deus, chegou a hora da mensagem. Nós queremos pedir a tua bênção. Queremos pedir ao Pai que o Senhor esteja usando o pastor Truman e o Robério, e que eles possam, ó Pai, como canais de bênção nas tuas mãos, ministrar a tua palavra, que seja um tempo do Senhor falar ao nosso coração. E a nossa oração é a mesma que o teu servo fez lá no passado. Fala, Senhor, fala, que nós estamos prontos para te ouvir. Agora nós não queremos nos lembrar que temos um celular conosco. Nós não queremos nos lembrar, ó Pai, que temos situações lá fora. Nós queremos colocar toda a nossa atenção na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. It's so good to be with you again. É muito bom estar aqui com vocês hoje aqui à noite. De novo. Be sober. Be alert. Seja sóbrio e esteja alerta. For your adversary, the devil, walks about seeking whom he may devour. Porque o diabo está ao redor de vocês como um leão para devorar. Sometimes Satan comes to us as an obvious roaring lion. Algumas vezes Satanás vem ao redor da gente como um leão rugindo. And sometimes he comes to us as a subtle serpent Às vezes ele vem como uma serpente sutil to deceive. para enganar. The first time I went to Brazil, A primeira vez que eu fui ao Brasil, I was warned that there are a lot of cults falando que tem muita coisa muito bom. and a lot of satanic worship. Há muita coisa para adorar. And I was said to you, are you afraid to go into this home? These people worship Satan. Eles falaram para mim que eu tenho medo que você vá a essas casas porque ali tem muita coisa satânica. And I said, no, I'm not afraid. Eu falei para eles, eu não estou com medo. And I went into the home. E eu fui na casa deles. And certainly there was a sense of darkness. E There was a certamente sense of uma coisa oppression. realmente opressiva, uma coisa muito escura, negra. And the individual tried to cause me to fear. E muita coisa ali, muito problema realmente causou para que eu And tivesse what this medo. individual said to me was, E aqueles indivíduos que falam para mim, I am going to place a curse upon eu you. vou realmente amaldiçoar, vou botar uma maldição na sua vida. I am going to curse you Eu vou te amaldiçoar through the power of Satan. pelo poder de Satanás. And E there was a moment that we could see their hatred and tinha muito anger momento que eu via ali muita raiva, muito ódio and probably demonic power. e muitos poderes demoníacos. And I said to this E eu person, falei para essa pessoa, you cannot curse me. você não pode me amaldiçoar. You cannot curse me. Você não pode me amaldiçoar. And they said, why can I not curse E you? eles falaram para mim, por que eu não posso amaldiçoar você? And I said, because I'm already blessed. Porque eu disse para I eles, am porque eu sou blessed in abençoado. Jesus E eu Christ. sou abençoado no nome de Jesus. And Jesus took the curse E Jesus tomou essa on maldição the cross na cruz for me. por mim. And he bore the curse. E ele ganhou, ele realmente pegou The essa curse maldição. of my sin. A maldição do meu pecado. And Satan cannot curse E Satanás não pode me amaldiçoar. that which God has already blessed. E realmente, por isso que Deus realmente tem me abençoado. Now, that wasn't my first encounter with the satanic. Esse foi o meu primeiro encontro com algo satânico. When I was just a young pastor, maybe 4 years in the ministry, Quando eu era pastor jovem, mais ou menos há 4 anos no ministério.
This young lady came to me in desperation. Essa jovem veio para mim, essa mulher veio para mim com desesperada. Would you please talk to my boyfriend? Você, por favor, podia falar com o meu namorado? I'm a witch and he's a warlock. Eu sou uma bruxa e ele é um bruxo. And he's a part of a 13-member coven. E ele é parte de um grupo realmente de bruxaria. And he's filled with fear. E ele é cheio de medo. He's afraid Satan is going to take his Ele life. tem medo que Satanás vai tirar a vida dele. Would you please talk to him? Por favor, será que você poderia conversar com ele? I said, please bring him to the Eu church. falei, por favor, traga ele para a igreja. And that night, E she naquela brought him to the noite, church. ele trouxe ele para a igreja. And I sat on the front row with him, and I had a couple Eu of sentei deacons aqui stay behind. na frente com ele, eu comecei a conversar com ele. And I began to share Jesus E eu with this comecei a man. compartilhar Jesus com esse homem. I shared that we're all sinners. Eu falei para ele que nós somos The pecadores, wage of our sin is death. que o salário do pecado é a That morte. Christ loved us and E que died for us. Jesus morreu por nós e And nos because ama. Christ died and shed his blood, our E ele sins can morreu be por forgiven. nós e realmente ele compartilhou o sangue dele, morreu pelo And sangue all dele we por have nós. to do is by faith trust in E Jesus. tudo que nós temos que fazer pela fé é confiar em I said, do Jesus. you understand this Eu good falei, news? você entende essas boas novas? Do you understand that the Lord Jesus wants to save you? Você entende que o Senhor Jesus quer te salvar? Eu disse para ele. And he said, I don't understand any of that. Ele falou para mim, eu não entendo nada disso. It's hard for me to hear that. Para mim realmente é muito difícil escutar isso. I can't comprehend what you're trying to say. Eu não posso compreender o que você está tentando me dizer. Then I said, I want to pray for you. Eu falei, eu quero orar por você. And would you give me the permission to pray E você poderia me dar permissão de orar against the spirit that contra is esse causing tipo de you espírito que está to causando have a você sense of suicide? ter essa tendência de suicídio? He said yes. E ele falou para mim, sim. And I said, E eu falei, who is Jesus Christ? quem é Jesus Cristo? Eu perguntei para ele. Is Jesus Christ God come in the flesh? Jesus é o próprio Deus que veio na carne. He said, I don't know. Ele falou, eu não sei. I don't know too much about the Bible. Eu não sei muito sobre a Bíblia. And then I said, I am not speaking to you. Eu falei, eu não estou I'm falando com speaking você. to the spirit Eu estou in falando you that com o is Espírito que está causing dentro de you você, to que está want to take causando, your life. para que quer tirar a sua Is vida. Jesus E Christ God come in the Jesus, flesh? realmente o Deus que veio na carne, Immediately he froze. ele realmente He congelou. went into a trance. Ele realmente ficou num His transe. eyes seemed to roll back. E ele começou a ir para And trás. full of hatred, he said, no. Ele falou cheio de ódio, ele falou não. And I said, who is your Eu God? falei, quem é o seu Deus? He said, Lucifer. Ele falou Lúcifer. And I said, in the name of the Eu Lord falei, em Jesus nome de Christ, Jesus, I command you, eu spirit, to come comando out of him. você, que você sai dessa vida. And he went limp. E ele começou a cair. Then I shared Jesus with him E eu again. comecei a compartilhar Jesus com ele de I novo. shared the exact same Eu falei com o gospel mesmo I shared evangelho, before. o mesmo Senhor. But this time, tears in his E eyes. de repente lágrimas começaram a vir no rosto This dele. time, not darkness, but the light of understanding. Agora realmente não é mais a luz, a escuridão, mas a luz. E esse homem abriu o coração dele e deu a vida dele para And he was Jesus. gloriously saved. E ele foi salvo naquela That noite. warlock Aquele came to bruxo Christ that night. veio a Jesus naquela noite. The Bible says if A our Bíblia gospel be diz hid, que se realmente pelo it's hid escutar from do those who are Evangelho, lost, que aos in perdidos, whom the God of this world, Satan, e que o Deus desse mundo, has Satanás, blinded their mind, tem realmente cegado a lest vista the light of deles. the glorious gospel should shine unto them. E pela glória do Evangelho vai ter que ser compartilhado com The eles. first time I shared Christ, A the primeira God of this vez world, Satan, Que eu realmente compartilhei had contra Satanás. confused his mind and blinded his mind and gave him no E understanding. realmente começou a cegar, mas deu um entendimento para ele. But when Satan's power is broken, Mas quando o poder de Satanás foi quebrado, like a little child, he could understand the gospel. como uma criança, ele começou a entender o We went Evangelho. to his house. A gente foi na casa dele. We filled up my car with ceremonial swords. A and gente black começou a rolls, botar dentro do meu and carro com 3 cerimônias e generations espadas. of tarot E cards, 3 gerações foram quebradas. and cask and spells, Isso and aí foi all realmente sorts of repreendida. occult paraphernalia. Tudo tipo de parafernália foi repreendido. And we went to the church E a gente foi à igreja. and we made a fire. E a gente foi dentro do meu And I carro. said, I want you to cast these in the fire. Eu quero que você tire isso da sua And I vida. want you to say any bondage that Satan had on hold of Qualquer me. coisa que tiver amarrado com o que Satanás, Because of these Mas por occult causa disso, practices,
I qualquer renounce tipo de in the name culto, of Jesus. eu realmente nego isso no nome de And he Jesus. threw him in the fire. E ele jogou tudo aquilo no One fogo. by one, he threw Um him por in the um fire. ele jogou no fogo. Oh, it was a beautiful thing. Realmente foi uma coisa linda. I would receive a letter from him about a year later. Eu recebi uma carta dele 1 ano mais And he tarde. said, I want you to know E ele falou para mim, eu quero que você saiba that both me and my girlfriend accepted Jesus. que eu e a minha namorada, nós aceitamos Jesus Cristo. What happened that day was real. O que aconteceu naquela noite foi real. We're now in Seattle. Agora em Seattle, We serve Washington, God in a good church. a gente realmente serve a Deus numa boa igreja. And I want to thank you for sharing Jesus with E me. eu quero te agradecer por ter compartilhado Jesus comigo. I want to tell you the power of the gospel Eu quero dizer que o poder das trevas breaks the bondage of Satan. realmente quebra as coisas de Satanás. And light pushes back darkness. E realmente retidão realmente quebra as trevas. Now tonight I want in a moment to help us understand the unseen battle Eu quero behind us. que essa noite eu vou compartilhar que vocês vejam uma coisa que é uma batalha que we não dá don't para fight ver. against flesh and blood, A Bíblia fala que a nossa batalha não é but contra o against sangue e a carne, principalities and powers mas contra principados e and potestades spiritual wickedness in high e places. coisas espirituais que é no reino dos céus. Satan hates you. Satanás odeia He você. knows you. Ele conhece você. He has a strategy against each one of us. Ele tem uma estratégia contra cada um de He vocês. watches us. He takes notes Ele, on us. ele começa a tomar notas sobre a He gente. has a strategy to seduce and deceive Ele tem realmente a fortaleza de realmente enganar and to vocês bring us into bondage. e realmente botar a gente em cadeias. No wonder God says, put on the whole armor of God, Por isso que Deus fala, realmente venha aqui na parte de that Deus, you might be able to stand against the wiles of the devil. que você realmente pode ser contra as setas de Satanás. You and I are God's soldiers. Você e eu, nós somos soldados de Deus. We've been called into spiritual battle. A gente realmente foi pego numa batalha espiritual. This morning we looked at 4 battles. Nessa manhã a gente falou de 4 batalhas. Joshua was first a slave in Egypt, Josué foi primeiramente escravo no Egito. and then he became a servant to Moses. E ele virou um servo de Moisés. And as a servant to Moses, God was preparing him and mentoring him E realmente Deus preparou Josué to be God's champion soldier para in ser the realmente o conquest soldado campeão dele, of the promised land. para ir para levar para a terra prometida. Moses would train Joshua in 8 battles. Moisés realmente treinou Josué. 8 battles before the great battle of Jericho. 8 batalhas antes da batalha de Jericó. I want to remind you that Eu quero relembrar we're você not here this morning que a gente não está aqui hoje à noite, of the first 2 battles. de manhã, das as primeiras batalhas. Let's do a quick review. Vamos realmente rever aqui rapidamente. The very first battle was at the Red Sea. A primeira batalha foi do Mar And Vermelho. we'll put Exodus chapter 14 A verse gente vai 13 botar on aqui the screen. Êxodos 14, 13. Now here is Pharaoh and here's the Red Sea. Aqui está Faraó e aqui está o Mar Vermelho. It looks like the children of Israel are going to be destroyed. Realmente parece que os filhos de Israel vão ser destruídos. But Moses, God says through Moses, he says 5 things. Deus falou para Moisés 5 coisas. He says, number 1, fear not. Número 1, não tenha medo, não Number 2, temas. stand still. Número 2, fique firme. Number 3, see the salvation of the Lord. Número 3, veja a salvação do Senhor. Number 4, the Lord shall fight for you, Número 4, o Senhor vai batalhar por and vocês. you will hold your peace. E realmente você ficará em paz. You will not fight in this battle. A gente está nessa batalha. And then Moses held up the rod and the Red Sea opened. E Moisés levantou o cajado e o mar vermelho foi aberto. Israel went across on dry land. A gente Pharaoh vai and his army were drowned. a gente vai atravessar o Mar Vermelho e realmente o exército de Faraó vai se afogar. We saw that this is a perfect picture of Christ's victory in our salvation. A gente viu isso com uma perfeita maneira de saber que Jesus é a nossa salvação, é a nossa vitória. We do not work for our salvation. A gente realmente não trabalha pela nossa It's salvação. God's grace gift. É a graça de Deus. We can never be righteous enough. Jesus is our Nós não righteousness. podemos ter a justiça própria, porque Jesus é a nossa justiça. We cannot help but break the law, but Jesus kept the law A perfectly. gente não pode quebrar a lei, mas Jesus cumpriu a lei. He went to the cross and died in our place and satisfied God's justice. Ele morreu na cruz e satisfez a justiça de Deus. And the 3rd day he conquered death and arose. E na terça-feira ele conquistou a morte e ressuscitou. All we can do is stand still Tudo que a gente pode fazer é ficar firme and marvel e realmente se maravilhar and be filled with e praise. ser
cheio de graça, that cheio de Jesus louvor. has defeated sin Que- and Satan and this world for us. Que Jesus Amen? derrotou o diabo e todo o Amen. pecado aqui Let's nesse give the mundo. Lord Jesus, our champion, a great big thank you. Vamos aqui agradecer a Deus e Thank bater you, palmas para o Jesus. Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Now, Agora, Joshua would later call some of his captains over Josué de repente chamou os cativos de uma when he maneira. conquered mighty kings. Quando eles conquistaram os reis poderosos. And he had a mighty king lay on the ground. Ele pôs um rei aqui no And he was saying to his captain, no chão. put your foot in the king's neck. Falou, põe o pé em cima do pescoço do rei. This is your position. Essa é a sua posição. Satan is defeated. Satanás está derrotado. God crushes Satan under the feet of his saints. Deus botou Satanás derrotado debaixo dos pés dos seus santos. We're not to fear Satan. A gente não está aqui para brigar com Satanás. We fear God. Nós estamos aqui para We're ter not to medo de fear Deus. Satan. A gente não está aqui para ter medo de We Satanás. fear sin Realmente nós temos medo do pecado that will defeat us. e que pode derrotar a gente. The second battle we saw this morning A was the battle segunda of Amalek. batalha que a gente viu essa manhã foi a batalha de Amaleque. Exodus 17 is on the screen. Êxodo 17 está lá aqui na tela. And here we have Israel was attacked. E aqui a gente vê como Israel foi atacado. This time God says to Joshua, Dessa vez, Deus falou para Josué: take your soldiers and go and fight. pega seus soldados e vai batalhar. And here it was hand-to-hand combat. E aqui foi uma batalha de mão a mão. Sword against sword. Espada contra espada. Spear against spear. Lança contra lança. And there was men dying on the E battlefield. homens estavam morrendo da batalha. Well, on the mountain was Moses holding up the rod of God. E na montanha, Moisés estava segurando o cajado de Deus. And as long as he held up the rod E of quando God, ele estava segurando bem alto o cajado de Deus, which speaks of our dependence upon God, que fala realmente o nosso espírito assim com Deus, Israel prevailed. Israel estava prevalecendo But na when batalha. Moses' arm grew weary and he dropped his Mas arm, quando a mão de Moisés estava começando a ficar cansada e ir para baixo com o cajado, Amalek began to kill some of Israel's soldiers. o Amaleque, os inimigos começaram a derrotar e matar os soldados de Israel. Joshua learned a great lesson there. Josué aprendeu uma grande lição naquele momento. In salvation, the Lord fought for us. Porque a salvação do Senhor está na nossa frente. In sanctification, the Lord fights with us. Em santificação, o Senhor batalha junto conosco. We must yield to the Holy Spirit who indwells A us. gente tem que realmente dar isso para o Santo Espírito de Deus que mora dentro da gente. We must be part of the struggle, part of the striving, A gente part tem of the que ser battle. parte dessa batalha, parte dessa tribulação. We have to have a quiet time. A gente tem que ter um bom tempo We com have to be Deus. servants. A gente tem que ser servos de Deus. We are part of the battle. A gente é parte dessa batalha. But we still must, by faith, know that the battle turns by depending upon God. A gente tem que saber, por fé, que essa batalha nós dependemos de Deus. And now I want us to look at the unseen battle. Agora eu quero que você veja a batalha que não é vista. There were several more battles that Joshua would learn lessons from. Agora tem algumas mais batalhas que Josué aprendeu dessas batalhas. But as they got close to the promised land, close to Jericho, Realmente, para chegar perto da terra prometida, perto de Jericó, there was an unseen battle taking place that Joshua and Israel knew nothing about. tinha uma batalha que Josué e o povo não conseguia ver. The battle was real, A batalha era real, but they did not know it. mas eles não sabiam. You see, it was a battle of Balaam. Ou a batalha de Balaão. You see, the king of Moab, Balak, had hired Balaam, the soothsayer. Realmente, o rei de Moabe tinha empregado Balaque para isso. And you'll find that in Numbers 23, Você 7 vê and 8, Números 23, 8, and verse 20. no versículo 20. Well, Balaam could not curse Israel. Balaão não podia amaldiçoar Israel. When he tried to curse them, a blessing came out. Quando ele botava uma maldição, uma bênção vinha depois. And every time he tried to curse, a blessing came out. Toda vez que ele tentava amaldiçoar, vinha uma bênção depois disso. And so the king of Moab said, come, curse Jacob for me. Come, denounce Israel. Então o rei de Moab falou:
And then Balaam said, "How can I curse whom God has not cursed? Como é que eu posso amaldiçoar se Deus não tem amaldiçoado? How can I denounce whom God has not denounced? Como é que eu posso não anunciar se Deus não realmente não denunciou? Behold, I've received a command to bless, and he has blessed, and I cannot reverse it." Contra o Senhor que não quis ameaçar. I want to tell you that Satan cannot reverse the blessing that you have in Jesus Christ. Eu quero dizer para você que Satanás não pode revertir a bênção que Deus deu a você em Jesus Cristo. Ephesians 1:3 says you have been blessed Efésios 1:3 diz que você foi abençoado com todo tipo de bênção no locais celestiais in Christ Jesus. e no Cristo Jesus. Now, if you remember, God would come to Abraham and Agora, se said, você sabe, Deus falou para Abraão, "In you, in your seed, falou que você, na sua semente, shall all nations be blessed. todas as nações vão ser abençoadas. Those that bless you, I will bless. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Those that curse, I will curse." Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. But the blessing was not simply to Abraham's seeds, plural, the generation of Israel. A semente, a bênção da semente de Abraão não foi somente para eles, mas foi para outras gerações. In Galatians chapter 3, verse 13 and 14, Em Gálatas 3:23, we discover that the blessing a gente was descobre in que a bênção, the seed singular, which is Christ. que a semente é singular, é Jesus Cristo. And so he says, E ele now to diz, Abraham and to his seed, singular. agora em Abraão e a Galatians semente 3:16, there you go. 3. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. He did not say the seeds plural as of many, Ele não falou como a semente como plural, but as of one, mas como uma, to your seed, para a sua semente, which is Christ. o qual é Jesus Cristo. So when God made a promise to E Abraham, quando Deus fez a promessa para Abraão, he was making the promise to Christ. ele estava fazendo a promessa para Jesus Cristo. And all those that would find themselves secure and safe and saved in Christ Agora que todos aqueles que realmente se seguro em Jesus Cristo would know this blessing. vai saber dessa bênção, conhecerá essa bênção. Now, because of salvation, Agora, por causa da salvação, Satan can never change our position in Christ. Satanás nunca pode mudar a nossa posição em Jesus Cristo. You and I have an unchangeable, imputed, righteous state in Jesus Christ. Todos nós temos realmente uma posição de justiça diante de Deus em Jesus Cristo. In Numbers 23:21, Em Números 23:21, it says that God has not observed iniquity in Jacob. e nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, e o Senhor seu Deus está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Nor seen wickedness in Israel. Ele não vê nenhuma coisa fraca em Israel. Yet as you read your Bible, we see Você Israel murmured. lendo, você vê na Israel Bíblia que complained. realmente Israel estava toda hora Israel was reclamando. disobedient. Foram desobedientes. So how could God not see iniquity in Israel? Como é que realmente Deus não pode ver o pecado, a iniquidade em Israel? Because Jesus took the sin upon himself. Porque Jesus realmente levou o pecado nele. 2 Corinthians 5:21 says this. 2 Coríntios 5:21. He has made him who knew no sin E que ele fez ele que se tornou pecado, que não era to pecado, be sin for us, para ser pecado por nós, that we might be made the righteousness para of que nós God in him. possamos ser a justiça de Deus em Jesus Cristo. You don't have to be a perfect person Você não tem que ser uma pessoa perfeita to be in Christ, para estar em Jesus Cristo, or to be imputed by the righteousness of Christ. para ser realmente representante, querendo representar a justiça de Deus. Romans chapter 4 describes the Romanos salvation número by 4 grace fala sobre alone. a salvação e a graça nesse momento. And he tells us about Abraham and E ele fala David. sobre Abraão e Davi. Both of them were sinners. Os dois eram pecadores. It says about David. David Fala sobre describes Davi e Davi descreve the blessedness of a the bênção man da terra whom God does not impute wickedness, que Deus não atribui iniquidade, but imputes mas righteousness atribui apart from his justiça own works. a parte do próprio trabalho dele. Now, why is it so important that we understand this? Por que é tão importante para a gente entender isso? It's critical that we É understand muito that crítico que a gente entenda aqui you're no longer in Adam. que você não está mais em Adão.
You're in Christ. Você está em Cristo Jesus. And that becomes the foundation E isso for all of permanece, your se victory. torna toda a fundação para toda a sua vitória. Yes, we fail. E realmente nós falhamos, nós Yes, we caímos, sin. nós pecamos. Like Peter, Satan sometimes sifts us as wheat, Quando realmente Pedro vê em Satanás, realmente às vezes nós somos but fracos. the Lord picks us up again. Mas o Senhor sempre nos levanta de novo. And we will not be lost. E God nós is não going to estaremos keep us. perdidos. Now Satan now tries to tempt and condemn. Realmente Satanás tenta condenar e tentar. So now Agora, Balak Balaque hired Balaam to curse Israel. começou a empregar ele para amaldiçoar Israel. But Balaam failed. He could not Mas curse Balaão Israel. realmente fracassou. Ele não podia amaldiçoar Israel. And so because he loved the wages of unrighteousness, Agora, porque ele amava realmente a recompensa de coisas que não eram certas, he said, I cannot curse Israel, ele falou, eu não posso amaldiçoar Israel. but I know another way. Mas eu sei de uma outra maneira. And that way is to cause Israel E dessa maneira causar que Israel to be ensnared, realmente cair numa cilada. to be seduced, Para ser seduzida. to be led into sin. Para realmente começar a levar a pecar. You know what a snare is, a trap? Você sabe qual é a diferença de cilada e armadilha? When I was a little boy, about 5 or 6 years old, I lived in the Quando eu country. tinha mais ou menos 5, 6 anos, I lived on a farm. eu morava numa fazenda. And I used to watch the birds in the E trees. eu começava a ver os pássaros nas árvores. And they'd come down in my yard. E lá no meu jardim. And I would try to chase and catch a bird. E eu começava a seguir esses, But they tentar had pegar esses wings and they pássaros. could fly. Mas eles tinham asas, eles começaram a voar. I couldn't fly. Eu não podia voar. And they'd fly up in the trees. E eles começaram a voar até as And they'd árvores. look at me. E eles começaram a ficar olhando para And mim. they'd mock me. E eles estavam fazendo um pouco de mim. And they would just tweet, 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 tweet. E eles estavam começando a fazer piu, piu, As piu. if they were mocking me. You Como se eles can't estivessem catch me. fazendo graça de mim. Eu não podia pegar eles. And then one day my dad said, there's a way you can catch those Então birds. meu pai falou uma vez para mim, tem uma maneira de pegar eles. And I said, how can I catch the birds? Eu falei para ele, pai, como é que eu posso pegar esses pássaros? He said, you've got to use their own appetites against them. Você tem que começar a trazer ele com o próprio apetite deles para pegar eles. You got to use their own desires against them. Você tem que começar a ter os próprios desejos deles para pegar eles. This is what James says when he says, Isso é que every man is Tiago tempted falou, que todo homem é tentado, when he's drawn away of his own lust and como desire realmente ele é seduzido pelo próprio desejo e lascívia dele. and enticed. E realmente e a cobiça. So my dad said you need 4 Então things meu pai falou para mim, você precisa de 4 coisas to make a good trap for the birds. para fazer realmente uma armadilha muito boa para os pássaros. First of all, you got to have something they desire. Realmente, número 1, você precisa de alguma coisa que eles realmente desejam. So let's go get some bread. Então vamos pegar um pouco de pão. And so we got bread. Então eu peguei um pedaço de pão, peguei And my pão. dad said, now they're watching you. Agora meu pai falou, eles estão olhando para você. And so we had a big pile of bread. A gente realmente tinha um bocado aqui So I made a de pão, big, um pedaço de big pãozinho. pile of bread. E eu realmente comecei a fazer um montezinho aqui de pão. All right? And then my dad said, we're going to need something else. E meu pai falou para mim, a gente vai precisar de alguma coisa a mais. You're going to need a box A gente vai precisar de uma caixinha and a stick, e uma vareta and you're going to need a long string. e vai ser realmente um pedacinho de barbante. And what we're going to do, we're going to take O que a gente vai fazer, a gente vai pegar the box, a caixinha, and we're going to put the bread underneath the box. a gente vai botar o pão debaixo da caixinha. All right? And now, E agora, what we've got to do is o we've que got a to gente get vai more fazer? bread, A gente vai pegar mais um pouquinho de pão. and we've got to leave a breadcrumb trail. A gente tem que botar uma trilha de pãozinho, de pedaço de farelo de pão. And you've got to E você tem que keep putting a trail. você começar a pôr aqui a trilha. You see what I'm doing? Você está vendo o que eu estou fazendo? And then you got to hide. Então você realmente tem que se esconder. You got to get somewhere so the birds can't see you. Never Você tem mind. que pegar uma coisa que realmente... You see my point? Você entendeu o que eu quero dizer, né? All right, let me set this up. Realmente, Let me get my string a little longer. deixa eu botar a minha cordinha um pouquinho mais longa. This at the bottom. There you go. All right, let's set it back
let's see if I can keep from pulling this string till the right time. Agora deixa eu realmente ver se eu puder essa cordinha aqui na hora certa. Now this is what Satan does to you and I. Isso é o que Satanás faz com eu e você. He doesn't come and say to you, Ele não vem aqui para te salvar. I want you to divorce your wife. Eu quero que você divorcie a sua esposa. Oh no, he's going to lay breadcrumbs. Oh, não, ele vai ter que botar realmente pedacinhos de pão. He doesn't come to a teenager and says, I want you to get pregnant without marriage. Ele não vai falar assim, eu quero que você realmente para uma adolescente, eu quero que você se Oh, torne no, he's grávida sem casar. He's got to lay breadcrumbs. Oh, ele tem que botar realmente um pedacinho de pão. And so he uses our own desires. E ele usa realmente os nossos próprios And desejos. so I hid from the birds. E realmente eu começo a escutar os pássaros. And I waited. E eu esperei. And the birds in the trees, they came down to my yard. E realmente os passarinhos começaram a vir no meu jardim. And I watched as they began to pull. E eu comecei a olhar para eles, comecei a They puxar. got closer and Eles closer ficaram mais perto, and mais closer. perto, mais perto. And when they got under the E box, quando eles entraram dentro do passarinho, I had caught my first bird. eu peguei o meu primeiro passarinho. Well, I let the bird go. I'm not, Realmente eu deixei o passarinho embora depois. but Mas I have laid out before you breadcrumbs all over the congregation. eu botei pedacinhos de pão, farelos de pão sobre toda a congregação. You know when I got that idea? Sabe como eu peguei essa ideia? Just a minute before I came up here. Um minuto antes de eu chegar aqui. Because you see, Porque você every vê, one of us have breadcrumbs at our feet. cada um de vocês realmente I don't tem know um what they pedaço de are in pão your nos seus life, pés. but I know Eu não that sei o que você Satan, está na sua vida. he comes with the Mas obvious, Satanás vem com, obviamente, uma coisa tão óbvia. and you stand to resist it. E você começar a ficar firme para resistir. But sometimes he comes with the subtle Mas algumas vezes ele vem de uma maneira muito and súbita, secret em segredo, to cause us to stumble. para realmente fazer com que a gente tropece e caia. Let's look at a couple Vamos ver algumas ideas of snares. dias de cilada, algumas ideias de ciladas. These are true stories of things that have happened. Essas são histórias verdadeiras de coisas que aconteceram. Not once, but many times. Não uma vez, mas muitas vezes. Snare number one, trap Cilada number one. número 1, é a armadilha número 1. At work, a close friendship is established with a co-worker of the Realmente opposite sex. começaram a ter você ter realmente um relacionamento com alguém oposto, sexo oposto no seu trabalho. Soon, thoughts enter the mind. Alguns pensamentos começaram a vir na tua mente. You know you're not really happy in your marriage. Realmente você não está muito feliz no seu casamento? Your mate doesn't love you like he should or like she should. A sua pessoa que você está com você realmente não te ama do jeito que você tem que ser amado. Doesn't appreciate ou you amada. like he used to. Realmente não aprecia você do jeito que tem que ser apreciado ou apreciada. You deserve to be happy. Você realmente merece ser feliz. There's nothing wrong with having a friend of the opposite sex. Não tem nada errado ter um amigo ou uma amiga do sexo oposto. I mean, it's innocent. Eu quero dizer, isso é inocente. What could go wrong with O this? que pode acontecer de errado com isso? These are the breadcrumbs. Esse aqui são os farelos de pão. Satan is in the distance, Satanás na distância, waiting for the seduction. esperando pela sedução. Satan planted his breadcrumbs. Satanás começaram a botar os farelos de pão. And time again, I've had a husband come into my office crying Às vezes, de tempo em tempo, eu tenho realmente maridos vindo no meu escritório and say, e falado. I said, what's wrong? Eu falei para ele, o que está de errado? My wife's had an affair with someone at work. Minha esposa está tendo algum caso com uma pessoa no trabalho. Or a wife comes in Então, uma esposa, às vezes, vem no meu and she's escritório weeping. e ela chorando. What's wrong? E eu pergunto, o que está de errado? My husband's had an affair with someone at work. O meu marido está tendo um caso com alguém no trabalho. Be careful of the unseen strategy of Satan. Muito cuidado com as coisas de Satanás, as estratégias que você não pode ver de Satanás. Trap number 2, this is for young people. A armadilha número 2, isso aí é para os jovens. A Christian couple does their best to give their children a good Christian environment. Um casal bem jovem faz o melhor para dar o melhor para suas crianças. They're loved by their parents. Eles são amados pelos seus pais. They're taught scripture. They're in church. Eles sabem as escrituras, conhecem a igreja. But Satan has a strategy against the family. Mas realmente Satanás tem uma estratégia contra as famílias. Then a new classmate comes to school. Então, de repente, alguém novo na classe vem no colégio. Now this classmate takes a special attraction to this Christian daughter. E realmente esse estudante novo tem uma atração especial para essa menina na classe. Do you know that sometimes people are attracted to you not because you're pretty?
Sabia que algumas vezes pessoas são atraídas por você não é porque você é bonito ou bonita. I have seen some attractive women Eu tenho ouvido muitas mulheres atraentes attracted to an ugly man. realmente sendo atraídas por um rapaz muito feio. And you wonder where that attraction is coming E from. você realmente fica pensando, onde é que essa atração vem? Satan's snare. As ciladas de Satanás. So the only problem with this classmate is this classmate A única realmente problema com esse estudante amigo, esse novo estudante, has a different worldview ele tem uma diferença maneira de ver do mundo. and introduces to this young Christian girl E realmente é apresentado essa menina nova, cristã, reasons that she should be more free. e realmente começa a falar com ela, racionalizar com ela, And que ela less- tem que ser mais livre, Less temperate. muito menos, menos presa. Before long, there's drinking and there's Aí drugs de and repente there's começa a ter illicit sex. bebida, começa a ter drogas e começa a ter sexo ilícito. And then there's a rebellious spirit develops in that teenage child. E começa a ter um espírito de rebelião naquela criança, naquele menino ou naquela And menina. that teenager just cannot look at her father without some E sense aquela- of anger and bitterness. Aquela adolescente não consegue olhar para os pais realmente com uma sensação de ressentimento e raiva. And that teenager has a rebellious, strong spirit against her mother. E realmente aquela adolescente tem uma realmente forte sensação de mágoa contra a mãe. Satan at work. Aí começa o trabalho de Satanás. All across America, this is happening in churches now. Ao redor dos Estados Unidos está acontecendo muito dentro da igreja. Pastors leading a growing church. Um pastor liderando uma igreja grande. People are coming to Christ. E pessoas vindo a Jesus Cristo. Many great victories are taking place. Muitas grandes vitórias estão começando a tomar seu lugar. The pastor's grown churches to hundreds to thousands. O pastor começa de 100 a milhares de pessoas crescendo He dentro da stood igreja. strong against sin and Satan. Ele estava realmente forte contra Satanás e o pecado. And a young lady comes to visit him. E de repente uma jovem vem e visita. And she begins to say all these problems she's having with her husband. E ela começa a compartilhar com ele todos esses problemas que ela está tendo com o marido. And she begins to say that my husband doesn't understand me. E ela começa a dizer para ele que o meu marido não me entende. And my husband can no longer fulfill me. E realmente o meu marido não consegue mais me satisfazer. And before long, thoughts are planted in that godly pastor's E de mind. repente, realmente, pensamentos maus começam a entrar na mente desse pastor. And Satan has beforehand placed E Satanás A começou breadcrumb. a começar a botar farelos de pão for that pastor para aquele pastor. late at night on the internet, E realmente, logo assim à noite, pornography. pornografia. Times where he begins to see things he shouldn't see. E ele começa ele começa a ver coisas que ele não deveria ver. Satan is setting him up. E realmente Satanás realmente botou ele numa armadilha. Now he puts thoughts in this woman to go see the pastor. Agora ele começa a botar falta nessa mulher que começou a ver o pastor. Not because she's attracted to Não him, é porque ela é atraída por ele, but it's a trap. mas é realmente uma armadilha. It's a snare. Essa é uma cilada. Satan cannot curse God's people. Satanás não pode amaldiçoar o povo Balaam de could Deus. not curse Israel, Balaão não podia amaldiçoar o povo de Israel. but he taught Balak how to cause Israel to be defeated. Mas ele realmente começou a ensinar a Malaque como derrotar o povo de Israel. Fazer So he com que ele says- pegasse. Get the prettiest young ladies and have them dress up. Então ele falou, realmente pegam as mulheres mais bonitas e começa a vestir elas bem. And have them go out and invite the young men to come to a party. E começa realmente a chamar elas para chamar os jovens para vir para uma festa. And the party starts with wonderful sensual music Yeah. and wine. E realmente a festa começou com músicas sensuais e vinho. And there's dancing. E tem muita dança, And there's seduction. e muita sedução. And the plot was for these young ladies to offer themselves to these Israelites. E a armadilha começou isso realmente para o povo de Israel. And 24,000 soldiers E in 20 Israel's army E 24.000 soldados do exército de Israel committed fornication começaram a cometer fornicação with these women of Moab. com essas mulheres de Moabe. And then the next step was E realmente o próximo passo they foi, worshipped in the house eles começaram a adorar na casa
of Balak's god, o falso Deus de Balaque. And the anger of the Lord came upon E Israel. a ira do Senhor veio sobre Israel. And a plague, just like the plagues that Moses saw E a on praga, Pharaoh, a mesma praga que Moisés viu lá no faraó, comes upon Israel. veio sobre Israel. And all of these 24,000 God judged with death. E todos aqueles 24.000 realmente morreram. And God had to have them offer an offering of forgiveness E realmente Deus faz com que eles tiveram uma oferenda de perdão. before they could be restored to the fellowship that Antes que they eles once had. pudesse ser restaurado realmente o relacionamento que eles tinham com Deus. This is the unseen battle behind the scenes. Essa realmente é a batalha que não vê assim por detrás das cortinas. Arm yourself for the battle. Realmente você tem que se armar por essa batalha. Let me give you a few ways to arm yourself for the battle. Deixe-me dar algumas coisas, alguns conselhos para você como você pode se armar contra essa batalha. Number one, Número 1, every day stay in the Word. todo dia fique na palavra. Have a devotional time in the Bible. Tenha um tempo devocional na Bíblia. Try to read the Word of God daily. Tente ler a palavra de Deus diariamente. And do more than just read it, try to study it. Mas faça mais do que ler, tente estudar. Number two, husbands, love your wives with all your heart. Número 2, maridos, amem suas esposas com de todo o seu coração. And wives, love your husbands. Esposas, ame seu marido, The home is under attack. porque a casa está sobre ataque. Make your marriage your top priority. Faça com o seu casamento a prioridade top. Invest in spending time with your mate. E invista tempo com o seu esposo e sua esposa. Go on a date night. Vai numa noite, saia com ela numa noite. For many, many years, my wife and I, Connie, have our date night on Thursday Por night. muitas e muitas noites, eu e minha esposa, Kanye, a gente tinha encontros às terças-feiras, a gente saía junto. And even though she's in a wheelchair now, Mesmo assim que ela está numa cadeira de roda agora. I try to take her to the mall, Eu tento pegar ela num shopping center and take her to dinner. e eu levo ela para um jantar. Pray with your wife. Ore com sua esposa. Pray with your mate. Ore com seu esposo e a sua esposa. This will keep you from Satan's snares. Isso realmente vai manter você afastado das ciladas de Satanás. We used to say this for men, but it must be said about women as well. A gente antigamente falava isso para homem, mas Guard agora a gente tem que your começar a falar para a mulher também. Guard Guarde your os seus eyes from olhos. pornography. Realmente, guarda os seus olhos de pornografia. A recent survey says this. Uma pesquisa recente falou sobre isso. 50% of religious men 50% dos homens religiosos and 20% of religious women e 20% de mulheres religiosas are addicted to pornography. estão viciados em Think pornografia. about that for a moment. Pensa um pouquinho sobre isso. Not just watching pornography, Não só olhando pornografia, but addicted to it. mas viciados em pornografia. 54% of men polled 54% dos homens visit porn websites at least frequently. Visitaram websites de pornografia pelo menos frequentemente. And people who commit adultery E pessoas que cometeram adultério have involved themselves in pornography. têm sido envolvidos em pornografia. Folks, watch the breadcrumbs. Gente, começa a ver os farelos de Watch pão. Satan's snares. Começa a ver as ciladas de Satanás. Watch your pride. Watch our pride. Observa, começa a olhar sobre isso. Walk humbly with God. Começa a andar humildemente com Deus. Never feel like you're above any sin. Nunca pense que você está acima de qualquer pecado. Always say this when you see someone else's failure. Sempre quando você vê alguém caindo, fracassando, diga isso. That could have been me. Aquela ali poderia ter sido eu. That could have been me. Poderia ter sido eu. There go I, but for the grace of God. Amen? Agora, realmente, glória à graça de Deus. I don't know how you say that in Portuguese, but let's say that in Portuguese. There go I, but for the grace of God. Let's all say it together. There go I, but for the grace of God. I would be in the same situation, but for the grace of God. Eu estaria na mesma situação se não fosse pela graça de Deus. Amen? Amém? Amen. Amen. Live wisely in this world. Realmente viva sabiamente nesse mundo. Walk with God. Ande com Deus. Ask God for His wisdom. Pede a Deus por sabedoria. Avoid places that entice and tempt. Realmente evite locais que realmente tente você a cobiçar, a cair no pecado. Put on the whole armor of God. Põe toda a armadura de Deus. And so the lesson that Joshua teaches us E a from lição que Balaam Josué ensina pra gente de Balaão is that Satan cannot curse us, é que Satanás não pode nos amaldiçoar. but he will seek to entice us
with our own desires. E realmente ele vai tentar a gente a ser cobiçado pelos próprios desejos da So gente. daily we yield ourselves to God. Então, diariamente a gente tem que se dedicar a Deus. Now let's take a little more time and let's go now to Vamos the gastar um pouquinho de conquest. tempo. Agora vamos falar sobre Mind Quest. There were the first 3 battles in the conquest of the promised land As 3 batalhas que teve, as 3 batalhas na conquista, was Jericho, foi Jericó, a little town called Ai, uma batalha, local chamado Ai, and then another town called Gibeah. e uma outra cidade chamada Gibeon. Before Jericho, Antes de Jericó, God prepared Joshua and Israel. Deus preparou Josué e Israel. They sought God. Eles buscaram a Deus. God gave Joshua his battle plan, Deus deu para eles, para Josué, o plano de batalha. an unusual plan. You know the É plan. plano realmente que não era normal, mas era um plano. March around Jericho 6 days in silence. Realmente marche ao redor de Jericó 6 dias em silêncio. But on the 7th day, Mas no 7º dia, march around 7 times. marche ao redor da cidade 7 vezes. And then shout. E comece a gritar. Shout the shout of praise E and clame, victory. e começar a louvar em vitória. And the walls fell flat. E as paredes caíram. And God said all of Jericho was to be destroyed, E realmente Deus falou que todo Jericó era para ser destruído. except for Rahab and her family. E exceto para o Raabe e a família dela. Now, what lesson we learn from Jericho is this: Agora, a lição que a gente aprende de Jericó é essa. that we bring every battle to God. Que a gente traz toda a batalha para Deus. God changes the battle plans. Deus sempre, às vezes, muda a batalha. We can't be too mechanical with A God. gente não pode ser muito mecânico com Deus. We ask God for His will in this direction. A gente pede a Deus para a vontade dele e para a direção dele. The next 2 battles, As- Joshua and Israel were defeated. As 2 próximas batalhas, Josué e Israel foram derrotados. The next battle was a little town called Ai. A próxima batalha foi numa cidade chamada Eabe. Some of Joshua's soldiers said, it's a small town. Alguns dos soldados de Josué falaram, é uma cidade pequena. You don't need to send the whole army. Você não tem que mandar todo o exército. Just let me take about 3,000 soldiers. Deixa eu só levar 3.000 soldados. And they went against Ai. E eles foram against Ai. And they were defeated. E eles foram derrotados. And they ran back in fear. E eles realmente correram com medo. And many soldiers were fallen in battle. E muitos soldados caíram na And batalha. Joshua fell on his E face. Josué caiu assim And diante cried da out to God face. all E day começou a chorar, a clamar diante de Deus todo dia. What was the problem? Qual foi o problema? God said to E Joshua, Deus falou para Josué, He said, get up off your face. realmente, levanta da sua face. Israel has sinned. O Israel pecou. I cannot give you victory Eu não posso te dar vitória. unless the sin is confessed. Até que, pelo menos, que os pecados sejam confessados. Now, what's the principle for you and I? Qual é o princípio para você e para mim? No matter what the great victory was yesterday at Não Jericho, interessa qual foi a vitória que foi ontem em Jericó. sin will cause defeat in our life. Realmente o pecado vai causar derrota na nossa vida. But God's made a provision for our sins. Mas Deus fez uma provisão para os nossos pecados. If we confess our sins, Se a gente confessar os nossos pecados, He's faithful and just to forgive us of our Ele sins Ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado. and to cleanse us from all E unrighteousness. realmente começa a limpar de todo o nosso pecado. No matter how many times I preach, Não interessa quantas vezes eu prego. I've got to ask God to forgive me Eu every tenho time que realmente pedir perdão para Deus toda vez. before I preach, Antes que eu pregue. before I evangelize. Porque quando eu começo a evangelizar, Every day we're asking God to forgive us. Amen? todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Amém? Let me tell you a great spiritual lesson that I learned as a young man. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi, uma lição espiritual quando eu era jovem. It was my first year of marriage. No meu primeiro ano de casamento. I don't remember what I did, Realmente não me lembro o que eu fiz. but I'd always pray at night, Eu sempre estava orando de noite and I felt guilty. e eu me sentia culpado. I felt like the Holy Spirit was quenched in my life. Eu estava começando a pensar que o Espírito Santo estava incomodando a minha vida. And so I got on my knees, Eu me ajoelhei and I claimed 1 John 1:9. e eu comecei em João 1:9. I said, Father, I have sinned against you. Eu falei, Pai, eu tenho pecado contra ti. This is what I've done. Isso que eu tenho feito I'm asking you for your forgiveness. e eu estou pedindo pelo teu perdão. And I paused and I waited. E eu comecei a pausar e eu esperei.
And I prayed the same prayer again. E eu comecei a orar a mesma oração de Lord, novo. I've sinned. Forgive me. Senhor, me perdoe, eu tenho um And I pecado, me paused and perdoa. waited to feel something. E eu estava esperando mais algum, And I sentir asked alguma coisa. again, Lord, forgive me. E eu pedi de novo, Senhor, me perdoa. But I still felt guilty. Mas aí eu continuei a me sentir culpado. I did this several times. Eu fiz isso várias vezes. And finally I began to weep. E realmente, de repente, finalmente eu comecei a chorar. And as I wept, there's an emotional release. E comecei a chorar, e realmente eu comecei a ter uma, me livrar, realmente começar a sentir melhor And I sentimentalmente. felt better. E eu me senti melhor com meus My sentimentos. emotions weeping made me feel better. Minhas emoções chorando começou a me fazer com que eu me sentisse melhor. Surely the Lord's forgiven me. E realmente o Senhor, eu sei que o Senhor me And I perdoa. went to bed. Aí eu fui para a cama. The next day at college, No mesmo dia, no dia seguinte, indo para a faculdade, I'm walking across the campus, eu começando a andar no meio lá na and faculdade, in my mind comes a thought. e na minha mente vem um pensamento: It's my sin. é o meu pecado. And I said, oh God, I thought you forgave me of that. Mas eu pensei comigo, Senhor, eu pensei que tu tivesse me perdoado disso. And that night I got on my knees. E de repente eu me ajoelhei de novo. I asked God to forgive me over and over. E eu comecei a pedir perdão para Deus toda hora, sempre. I didn't feel forgiven. E eu não me sentia perdoado. And finally I began to weep again. E finalmente, de repente, eu comecei a chorar de novo. And I said, sure, the Lord's forgiven me this time. Eu falei, realmente, eu sei que Deus realmente me perdoou dessa vez. And I went to bed, went to sleep. E eu fui para a cama e fui dormir. The next day at college, I'm walking across the campus. E de repente, lá na faculdade, eu estava andando lá. And I remember my sin. E eu me lembrei do meu pecado. Followed by this thought of condemnation. E eu comecei a ter esse pensamento de condenação. This heavy weight. Esse fardo This pesado. heavy cloud. Esse fardo pesado. That night I got on my knees and asked God to forgive me E aquela again. noite realmente eu orei e pedi perdão para Deus de novo. Every night I got on my knees and asked God to forgive me. Toda noite eu estava no meu joelho pedindo perdão para Deus. Sunday morning came. Então veio domingo de manhã. And nobody was in the auditorium but me. Ninguém estava aqui no auditório, só era eu. I'm sitting here by myself. E eu estava aqui sentado comigo e eu sin. começava a pensar sobre o meu pecado. And my pastor walks through the door. E meu pastor entrou na And porta. I go up to him. I say, Aí Pastor. eu falei para ele, andei para ele e I falei, need to ask you a pastor, question. deixa-me te fazer uma pergunta. Pastor, how can you know when God forgives you? Como é que você pode saber, pastor, quando Deus te perdoa? He didn't answer my question. Ele não respondeu a minha pergunta. He asked me a question. Ele me fez uma pergunta. God was about to show me a spiritual truth that I've never forgotten. E Deus começou a me mostrar uma verdade que eu nunca me He esqueci. simply said, what does God's word say? Ele falou para mim simplesmente o que a palavra de Deus diz. And I began to quote 1 John E eu 1:9. comecei a falar para ele de João 1:9. If we confess our sins. Se nós confessarmos os nossos pecados. But then all of a sudden in the middle of quoting that verse, Mas de repente, no meio quando eu estava falando daquele versículo, I saw it. e realmente eu vi. My eyes were open. Meus olhos foram abertos. My emphasis changed. O meu ênfase ali mudou. You see, I was focused on if we confess our sins. I was focused on me confessing. Eu realmente estava focalizado naquela parte do versículo que eu tinha que confessar meu But pecado. the second Em half of that confessar. verse says, He is faithful and just to forgive. Na segunda parte daquele versículo diz que He Ele é is fiel e faithful and justo just to para me forgive. perdoar de todo o Standing on pecado. the platform with the pastor. That's what I heard God E say. quando eu estava aqui, com o pastor, que ele falou que ele é fiel e justo para me perdoar. And all of a sudden I saw it. E de repente eu comecei a ver isso. I had been forgiven 1 week ago. Eu fui perdoado há uma semana atrás. 6 days ago. 6 dias atrás. When I got on my knees and I said, Lord, Quando eu what estava I've de done joelho is orando, wrong. Senhor, o que eu fiz de errado, What I've done is sin. o que eu fiz de pecado, Please forgive me. por favor, me perdoa. God forgave me then. E Deus me perdoou naquele momento. I kept waiting to feel something. E eu comecei a querer, eu estava esperando em sentir alguma coisa. Now Satan had a strategy. Agora, Satanás tinha uma estratégia. Until you learn his strategy, he'll trip you up every time. Até que você aprenda essa mensagem, ele vai começar a fazer você cair. And then this verse came to me. E esse versículo veio na minha cabeça. That we don't fight against flesh and blood. Que a gente não batalha contra a carne e And the contra o weapons sangue. of our warfare are not tangible. E que as armas da nossa batalha não são tocáveis. But they're mighty through God to the pulling down of strongholds. E realmente a fortaleza de Deus que dá pra gente.
And that we are to bring every thought, E a gente tem que trazer todas as nossas falhas, todos os nossos pensamentos que vêm na nossa mente, to the obedience of Christ. para ser obediente para Deus. And all of a sudden I began to realize E de repente eu comecei a perceber those were not my thoughts. que aqueles não eram meus pensamentos. Those were the fiery darts of the wicked one. Aquilo era realmente o pensamento de fraqueza. That wasn't the conviction of the Holy Spirit. Não era a convicção do Santo, do Espírito Santo. That was the condemnation of Satan. Aquilo ali era uma condenação de Satanás. You see, when the Holy Spirit convicts, you run to the Father. He embraces you. Quando o Espírito Santo convence você, ele traz você ao Pai. When Satan condemns, he holds you down. Quando Satanás te convence, te condena, ele te põe para baixo. And I learned that day E eu aprendi naquele momento that we're forgiven by faith alone. que nós somos perdoados pela nossa fé Not by somente, feelings. não por sentimento. I was saved by Jesus alone in his power. Eu fui salvo por Jesus Cristo no poder dele. And he forgives me of my sins as a Christian by faith alone. E ele realmente, eu fui perdoado dos meus pecados pela fé em Jesus Cristo. So Sunday was over. Então, domingo terminou. And Monday I'm back at school. E Back at segunda eu college. estava de volta lá para a And I faculdade. walk into class. E eu estava andando para a classe. And here comes that same sin. E de repente veio o mesmo That pecado. same thought enters my mind. Aquele mesmo pensamento veio na minha Now cabeça. here's the critical moment. E aqui veio o momento crítico. I say, God, Eu falei, Deus, that's not my thought. esse não é o meu And pensamento. that's not your thought. E aquilo ali não é teu pensamento. That's Satan's fiery Aquilo dart. ali não é o meu pensamento, é o pensamento de Satanás. And I reject it. E eu rejeito. And I was forgiven because of God's promise. Eu fui perdoado por causa da promessa de Deus no sangue de Jesus. Never again did that condemnation come back. Nunca aquela condenação Never veio de again have volta. I had to battle that battle. Nunca mais eu tive que batalhar aquela batalha. Unless you learn this spiritual dynamic, Até que você entende essa dinâmica espiritual. Satan will bring sins from 10 years ago, 20 years ago, and he will try to make you feel guilty all over again. Satanás vai trazer aquele pecado de 10 a 20 anos atrás para que você se sinta culpado de novo. I was teaching this to some of our people, Eu estava ensinando isso para o meu pessoal. and I asked this one person, I said, how many times have you asked God to forgive you for that sin? Eu perguntei para ele, quantas vezes você tem pedido perdão para Deus desse pecado? They said, almost every day for years. E ele falou, eu tenho feito isso quase todo dia durante um ano, por anos. I said, don't you realize that you've been under condemnation for years? Não interessa, você sabe que nunca pensou que você tem estado sob condenação todo esse tempo? That Satan has deceived you. Que Satanás enganou você. You're forgiven Você é perdoado because the blood of Jesus por causa cleanses from all sin. realmente o sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado. I want to say to you, Eu quero dizer para você, how many times have you asked God to forgive you quantas for a vezes você particular tem sin? pedindo perdão para Deus do mesmo pecado? If you say more than once, Se você falou mais de uma vez, then you're trying to walk by feelings and not by faith. então você está tentando andar por sentimento Right e where não you por sit. fé. Right where you sit. Aonde mesmo você está sentado, Do you call it sin? você tem chamado pecado. The word confess means to agree with God. Do you agree with God what you did was wrong? Confessar significa que você está de acordo com Deus, que você está errado. Then God says He is faithful and just to forgive. E You are fala que a forgiven. Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar seu pecado e Accept the você está forgiveness. perdoado. Aceite o perdão. Thank God for the forgiveness. E graças a eles pelo perdão. Don't let Satan beat you up tomorrow. Não deixa que Satanás te ponha para baixo. And don't let when you're laying in bed that sin come back to your Não mind. deixa and quando you feel você vai para a guilty all cama que esse over again. pecado venha de novo te conversar, botar para baixo de You novo. give those thoughts to God and say, Você God, dá thank esses you that I'm pensamentos forgiven. para Deus e diz para Deus, graças a ti eu sou Amen. perdoado. Amém? Amen. Amém. Let's just take a couple more lessons and we're going to close. Deixa eu Gibeon. falar sobre algumas lições e a gente vai Gibeon terminar. was the third battle with Joshua in the Gibeão promised land. era outra batalha de Josué. And it was also his second defeat. E foi o segundo a derrota dele. Gibeon was a 3-day journey away. Gibeão era duas distâncias a distância. It was marked for destruction like all the 7 nations of Canaan. Foi marcado por destruição como todas as cidades de Canaã. But they said, we can't defeat Israel. Eles falaram, eu não posso derrotar Israel.
And so we've got to disguise ourselves. Então a gente tem que se disfarçar. And we've got to disguise ourselves as ambassadors from a country outside of the nations of Canaan. A gente tem que se disfarçar como os embaixadores, como uma cidade fora de Canaã. You know the story. Você sabe da história. They dressed up in old clothes. Eles botaram roupas velhas. They put on shoes that were worn out from a long E journey. eles botaram sapatos que tinham sido gastos de uma longa jornada. They took wineskins that were old and torn. Eles começaram a botar peles assim que estavam partidas, botaram na pele They deles. took moldy bread as if it had been Eles botaram weeks. pão velho como se tivesse sido podre por semanas. And they came and they flattered Joshua. E eles vieram e começaram a querer agradar a Josué. We've heard of your great God. E a gente ouviu que você tem um grande Deus. What he did to Pharaoh. O que o Deus fez para What he did to Faraó? the Red Sea. O que Deus fez no Mar What he Vermelho? did to the kings on the other side of the Jordan. Que Deus fez nos reis do outro lado do Jordão. And we've come to make a covenant with E you. a gente veio fazer uma covenant, Promise, a pacto, contract. pacto. And the Bible says E a Bíblia diz that Joshua examined the bread. que Josué começou a olhar no pão. They looked at the old clothes. E eles começaram a ver a roupa velha. They judged by the outward appearance. Eles começaram a julgar pela aparência They deles. judged by the seeing eye. Eles começaram os olhos que não And then it conseguiram ver. says, E eles falaram. They did not ask counsel of the Lord. Eles não perguntaram pelo conselho do Senhor. They did not seek God first. Eles não buscaram a Deus primeiro. You see, God had given Joshua the high priest. Você tem que entender que Deus deu para Josué o sacerdócio On his breastplate. aqui no peito dele. They could ask for the will of God. E realmente buscar a vontade de Deus. And God would answer yes or no. E Deus ia falar para eles sim ou não. God would speak. Deus ia falar com eles. Joshua failed to ask God. E Josué fracassou em perguntar para Deus. And so 3 days later, E 3 dias depois, they discovered they made a covenant with the very people that God said were to be judged. eles descobriram que eles fizeram um pacto com a mesma pessoa que Deus falou que ia julgar o povo. Let's draw a couple of spiritual lessons from Vamos this começar battle. aqui a pegar algumas lições sobre essa batalha espiritual. The soldier is to watch. O soldado tem que observar, estar vigiando. Watch and pray, Jesus said, lest you enter into temptation. Sempre vigie e oração para que você não caia em tentação. When I was in college, that same church, Quando eu estava na faculdade, naquela mesma igreja, there was a businessman who tinha um homem de negócio dedicated his life to Christ in our que church. dedicou a vida dele ao Senhor na nossa igreja. He began to grow. Ele começou a crescer. He began to flourish spiritually. Ele começou a florir espiritualmente. God was blessing him. He loved the Lord. E Deus começou a abençoar ele amava o Senhor. He was given testimony. He Ele was começou a given dar praises. testemunho, ele começou a dar He was louvores. a good steward. Ele era realmente um bom mordombo do dinheiro dele. And Satan tried to tempt him E Satanás começou a tentar and ele. tried to sidetrack him. E começar a realmente tirar ele fora do caminho. But he had a good spiritual base at the church. Mas ele tinha realmente um fundamento muito grande dentro da He had igreja. a pastor that loved him. Ele tinha um pastor que amava He ele. had brothers that discipled and mentored Ele tinha him. discípulos e irmãos que realmente começavam a discipular ele. And Satan couldn't crack through the armor. E realmente Satanás não podia quebrar aquela armadura. Now, here's the warning. Agora aqui que está o aviso. The soldier must beware O soldado sempre tem que estar alerta of letting something good em deixar em alguma coisa boa rob you of God's best. começar a tirar de o que é de Deus, o melhor de Deus para você. Beware of letting something good Realmente ver alguma coisa que você acha que é bom, rob you of God's best. começa a tirar o melhor de você em Deus. And so one day this man announces he's got a job offer in Houston, Texas. E um dia esse homem veio e falou que tinha uma oferta no Houston, no Texas. It's more money. É mais dinheiro, If it's more money, mais dinheiro, it must be God's will. deve ser a vontade de Deus. And so he moved to Houston. E ele se mudou para Houston, Texas. A couple of years later, he stood in the pulpit as a broken man. E alguns anos mais tarde ele estava aqui no púlpito como um He homem came back to falido, our church. quebrado. E ele veio de volta para a nossa igreja. And he gave us this warning. E ele começou a dar esse aviso para a He gente. said, I want to warn every man here. Eu quero avisar para todo homem aqui. Said, here, Aqui I had a support system. eu tinha um apoio, um sistema de Here in this apoio. church, I was growing strong. Aqui nessa igreja eu estava crescendo forte.
And Satan didn't like it. E Satanás não gostou disso. I was not yielding to the temptations of the past. Eu não estava realmente me concentrando nos pecados do passado. So Satan comes and offers me a good job. E Satanás vem e me ofereceu um excelente trabalho. But it took me away from my pastor. E realmente me tirou a distância do meu pastor. The mentoring group, the Me discipleship tirou group, do discípulo dos meus irmãos, que eu estava começando a crescer forte dentro da I igreja. got over in Houston. E eu fui para Houston, Texas. I was isolated. Eu estava isolado. I didn't find a good church. Eu não descobri uma boa igreja. I began to backslide. Eu comecei a sair fora do caminho. I stopped reading the word. Eu não comecei a ler a palavra. And then Satan came back with the same temptations E of the Satanás past. veio com a mesma tentação do passado para And mim. this time I failed. E dessa vez eu caí. He warned us. E ele nos avisou. Just because something seems good Porque alguma coisa que parece que é bom, doesn't mean it's of God. não significa isso é de Deus. Amen? Amém? One last story and then we're going to Só stop. uma última história aí eu vou terminar. In 1981, I was in Easley, South Carolina, Em 1981 eu estava na Carolina do just Norte, outside of Greenville. fora de Greenville, uma cidade. And I came to the church property and there was this big boat was chained to a telephone pole. E eu vim nessa propriedade, realmente tinha um barco que estava com uma corrente ligada nesse poste. I said to the pastor, "What is the boat doing chained to the telephone pole?" O que realmente, eu perguntei para o pastor, o que esse barco está fazendo com as correntes amarrado num poste de telefone? He said, "Well, Ken came and gave me the key to the lock on the chain." Ele falou que uma pessoa veio e me deu uma chave, realmente para o cadeado, achou a chave para abrir o cadeado dessa He corrente. said, "Pastor, don't give me this key Ele falou, pastor, não me dá essa chave. unless I can tell you I'm walking with God." Mesmo que eu fale para você que eu estou andando com Deus. Now here's the story. E aqui é a história. Ken worked with me in the bus ministry, Kim realmente andou comigo no melhor do in ministério. children's church. E na igreja com as crianças. He was a great witness. Ele era um excelente testemunho da He palavra. went out with me and evangelized, Ele foi afora comigo, começou a evangelizar. but he loved to fish, Mas ele amava pescar. like some people love to golf. Como algumas pessoas amam jogar golfe. He loved to fish. Ele amava pescar. Now, fishing is not sin. Agora, pescar não é pecado. I mean, Peter and the disciples were fishermen, Agora, right? Pedro e os discípulos gostavam de pescar. The problem was he began to fish more and more. Agora, o problema é que ele começou a pescar mais e mais. Didn't have time anymore to go out witnessing. Ele não tinha mais tempo para começar a testemunhar. He began to slack up in his ministries at church. Ele começou a ficar falso, começou a realmente não prestar atenção no ministério dele. And God convicted him so deeply by the Holy Spirit E realmente Deus convenceu ele muito profundamente pelo Espírito that Santo. he chained his boat to the pole at church. Que realmente começou a trocar o poste do barco. Maybe there ought to be a lot of golf clubs chained to the church. Tem muita gente que joga golfe aqui, realmente And a com a lot of corrente other amarrada stuff na chained to igreja. the church. E a gente tem que tirar essa corrente da If igreja. it takes something innocent takes us away from God's best. Se alguma coisa inocente tira o melhor de Deus para a nossa vida. And so Ken took me fishing many times. Então o Kim, ele realmente me chamou muitas And vezes my para pescar son's com ele. E meu filho também ia pescar. 36 years ago, that boat 36 was anos chained to the atrás. church pole. Aquele barco estava amarrado com uma corrente no poste do telefone da igreja. I called Ken. I said, "Ken, can I put that story in my new book?" Eu falei com o Kim, Kim, eu posso botar essa história no meu livro? He said, "Sure you can." Ele falou, claro que você pode. I said, "It fits well in the book E here." realmente aparece muito bem aqui no meu livro. He said, "But let me tell you the rest of the story." Mas ele falou, deixa eu te falar o resto da história. He said, "When I put Jesus before fishing, Quando eu botei Jesus antes de pescar, he says that lake I used to go and fish on, às vezes de noite eu ia sair e pescava. I now have a big house on that lake. Agora eu tenho uma casa grande naquele lago. I have my own pier. Eu tenho o meu pier. I now have 5 boats. E eu tenho 5 barcos. I keep them gassed up. Eu ponho muita gasolina I dele, o keep tanque cheio. fishing gear. Eu começo a ter realmente In the pescar boats? eu começo a pescar lá no barco. And I tell all the pastors, E eu falo para todos os pastores, anytime you need a break, toda vez que você precisa ter um tempo,
come to my house, venha para minha casa, get in one of my boats. entra em um dos meus barcos. You don't have to ask me. Você não tem que me pedir nada. Just go fishing and pray. E começa a ir lá para o mar, pesca e começa a orar. I said, Ken, what a great testimony. Eu falei, Kim, que grande testemunho. I said, God saw that he could entrust you with the fishing boat. E Deus falou para mim realmente que você pode estar tomando conta dos barcos de pesca. And you wouldn't make an idol out of it. Que você pode fazer algo excelente com isso. He turned something that he loved E ele realmente tornou algo que ele amava into a ministry for Jesus. em um ministério para Deus. And he still put his ministry first. E ele começa a botar o ministério dele em primeiro lugar. There's many stumbling blocks that Satan will try to put before Tem your life. muitos blocos que Satanás quer botar na tua vida. You and I need to always Você e eu, nós sempre precisamos seek God first, buscar Deus primeiro. walk humbly with God, Andar humildemente com Deus. confess our sin, Confessar os nossos pecados. serve God in His church, Servir a Deus na igreja dele. stand firm in the victory that Christ has won for us. Tá firme que Jesus Cristo é um por nós. And you'll move from victory E você vai se to mover de victory. vitória através de vitória. From victory to victory. Então, vitória a vitória. You say, preacher, I failed so many times. Você, pastor, eu caí tantas vezes. You're not a failure. Você não é um fracassado. You're a child of God. Você é uma criatura de Deus, um filho de Deus. Levante-se. Veja o que Deus falou para Josué. Get up. Levante-se. Israel sinned. Israel tem pecado. Go to battle. Vai batalhar. I promised you the victory. Eu te prometo a For vitória. the battle is not yours. Porque a batalha não é sua. The battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. Say that with me. The battle Fale is isso not comigo, yours, que a batalha não é sua, but the battle is the Lord's. mas a batalha é do Senhor. Pastor Leshu. Pastor Lécio. Amém.